Brinque, se divirta, viu, Clara? Sim, Se senhor. divirta. Tic-tac, tic-tac, passa tempo, passa hora. 1, 2, 3, 4 dias. Ou talvez seriam anos. Tic-tac, tic-tac, passa tempo, passa hora. E eu acho que eu esqueci. Barulho do tic-tac do coração de alguém. Tic-tac, tic-tac, passa tempo e passa hora. E quanto mais eu corro, mais você vai embora. Silêncio. Cidades pararam, pessoas pararam e eu não consigo mais ouvir o tic-tac do pulsar da vida. O relógio parou. 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 Parou, parou, parou e... Como um relógio para de bater. Quer dizer, ele tá bem ali, atrás daquela porta. Mas mesmo quando eu coloco o meu ouvido bem pertinho dela, eu escuto nada. Talvez ele tenha saído para uma viagem a trabalho e esquecido a luz acesa. Claro, com certeza é isso, sabe? O relógio jamais fugiria de mim. Tic-tac. Será que você me escuta? De onde quer que você esteja? Se sim, eu peço que, por favor, pelo menos uma vez, me responda. Tic-tac, 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 eu imploro. Fala alguma coisa. A coisa mais banal e sem sentido, se você não puder me dar uma boa notícia, mas por favor, fala alguma coisa. Só pra eu saber o que eu devo sentir e se vale a pena mesmo esperar você voltar. Porque não existe nada mais assustador do que ficar no escuro. Desde que eu me lembre, eu sou assim. Tímida, confusa, introspectiva. Alguém que passa muito mais tempo montando diálogos na própria cabeça do que de fato conversando com alguém. Eu penso muito sobre tudo ao meu redor. Coisas grandes, pequenas, invisíveis e climáticas. Tudo me afeta.
Agora mesmo, eu tô conversando com vocês, escutando o barulho dos carros lá de fora, o som do ar-condicionado e o do meu corpo. É que ele faz uns barulhos estranhos toda vez, sabe? Rangidos, pulsação e até umas coisas que eu não tenho certeza são dele de fato, sabe? Barulho de mastigação. O som mais odioso de todos os tempos entre nós. Eu acho que a gente devia criar um contrato de convivência que banisse todo mundo que come de boca aberta da face da terra. Aí a gente vai, pega, coloca todos eles dentro de uma caixa, pega essa caixa e envia ela diretamente para facilitar. Desculpa, eu puxei um assunto super nada a ver, né? Eu sempre faço isso. Falo algo esquisito, estranho, desnecessário. Eu sinto muito por não ser adequada socialmente. Eu juro que eu tento. Eu tento muito não falar nada estrambólico como... Vocês sabiam que em 1812, em plena era napoleônica, as regiões que a gente conhece hoje como Letônia, Lituânia, um pedacinho da Bielorrússia era um todo lugar só chamado Livônia. Mas acontece que a Estônia, desde aquela época, já se chamava Estônia e... Eu mudei de assunto mais uma vez, né? Vamos falar da sua semana. Desculpa. Eu juro que eu tô tentando prestar atenção. Eu juro que eu tô tentando entender e... Sinceramente, eu juro que eu tô tentando me importar. Não me leva a mal. Não é que eu não me importe com você, pessoa desconhecida. É que, pra mim, faz muito mais sentido a gente conversar sobre o porquê quase todas as bandeiras da África têm a mesma cor. Ou do cachorro que deu origem ao Shih Tzu do que... E não me leva a mal. Não é que eu não goste de conversar. Eu sou uma tagarela incurável. Eu falo pelos cotovelos, eu falo sozinha. Se não me deixarem, eu falo também. A questão é que... eu gosto de poucas coisas. E as coisas que eu gosto, eu falo muito. Eu sou tipo uma vitrola repetitiva, que às vezes se interessa por música. Aí aprende a tocar mais de 10 tipos de instrumentos diferentes. E em outras vezes eu me interesso por uma batata. Aí eu passo horas pensando, falando, conversando, estudando, lendo, pesquisando, desenhando sobre batata. Desculpa.
eu tô dando muita volta no que eu tô querendo dizer. Eu sempre faço isso quando fico nervosa. Desculpa novamente. O que eu tô querendo dizer é... Tem um pouquinho de paciência comigo? Eu sei que talvez pra vocês isso tudo possa parecer só uma gotinha d'água, mas acontece que o meu copo ele é muito menor do que o dos outros e ele se enche com muito menos. E uma vez que ele transborda, é preciso tempo para que volte a ser o que era antes, sabe? Eu sei que talvez as outras pessoas, elas lidem bem com pressões e gritos, mas gritar comigo não vai fazer com que eu faça absolutamente nada mais rápido. Pelo contrário, eu vou surtar, pensar em tudo que eu posso ter feito de errado pra chatear você. E enquanto o quê? Em 3 dias você já tem até se esquecido disso. A minha cabeça vai dar um caos, pensando... Você fez alguma coisa de errado. 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 E eu não sei o que eu fiz de errado. Você acha certo colocar tanta pressão na cabeça de alguém que não tá nem entendendo o porquê que você tá sendo ríspido? Ok. A gente já entendeu que eu tenho um problema sociocomunicativo enorme. Então, de verdade, do que vai genuinamente adiantar você ser grosso comigo? Gritar comigo não vai fazer com que eu faça absolutamente nada mais rápido e muito menos melhor. Então, por favor, tem só um pouquinho de paciência. Mais uma vez eu peço desculpas por não ser adequada socialmente. Vocês já repararam no quanto eu peço desculpas? Eu peço desculpas por isso também, sabe? É que eu ouvi tantas vezes que eu não sabia quando eu tava sendo grossa, que eu não sabia quando eu tava machucando as pessoas, que eu não sabia a hora de calar a boca, que eu não sabia que o que eu falava afetava os outros, que eu não sabia isso, que eu não sabia aquilo, que eu simplesmente não sabia. Que só parece mais fácil pedir desculpas pra absolutamente tudo que eu faço. E não que, de fato, eu me sinta inadequada. Mas se vocês estão dizendo que eu sou, quem sou eu pra discordar?
uma grande pergunta filosófica que eu começaria a responder dizendo: eu sou uma carta de baralho. Eu não sou um rei, nem uma dama e muito menos um valete. Eu tô mais pra aquela cartinha amassadinha que a gente tira da rodada pra não saber o jogo do adversário. Como não posso me apresentar assim em uma entrevista de emprego, eu vou me apresentar dizendo muito prazer. Meu nome é Clara, tenho 16 anos, sou uma garota atípica e tenho muitas certezas sobre mim. Eu sei que eu não gosto que gritem muito alto perto de mim, que eu não gosto que peguem o que é meu, nem que fiquem muito em cima de mim, sabe? O que eu vim falar hoje, no entanto, não é sobre as coisas que eu tenho certeza, mas sim sobre a época em que eu não sabia. Porque crescer sem saber é assustador. Em 2020, eu tinha acabado de completar 11 anos, estava no 6º ano há pouco tempo, era meio inocente e não sabia exatamente o que era a vida. Não que eu saiba hoje, mas esse foi o momento em que a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu sei, isso parece clichê, mas eu juro que essa será a frase mais piegas que eu vou falar hoje. Acho que não tem como eu me apresentar direito se eu não falar sobre isso. Sobre ela. Uma das coisas que eu tive que aprender sozinha foi gostar de mim mesma, mesmo enquanto os outros não gostavam. E era aí que ela entrava. A minha maior companhia viva que sempre estava lá pra mim. Ou não. Que me apoiava e me entendia como ninguém. Não. Sabe, eu não tenho muitas certezas sobre nada relacionado a ela. Até porque todas as minhas certezas se baseiam na expectativa de uma criança muito, mas muito carente. Eu sei que uma hora eu tava lá, criando planos e mais planos, e na outra você foi embora. Foi assustadoramente cruel. Eu não lembro exatamente de como foi o dia, sabe? Não tiveram o mínimo de tato de pensar em como iriam me explicar. E acordada bem cedo com uma resposta na lata. Ela não vai voltar.
Me senti tão sozinha. Perdida e desolada ao ponto de quase acreditar que o que eu sentia por você era saudades. Mas sentir saudades do quê? O que nós tínhamos era tão distante que nem dá pra dizer que é sua de fato. Acredito que eu sinto falta daquilo que eu não vivi. De todas aquelas coisas que eu sempre quis fazer com você, mas esperei. Porque tínhamos tempo demais pra isso. E você era ocupada demais pra pensar no agora. Culpar você não faz sentido. Você não pediu pra ir embora, você não escolheu me deixar. Essa questão é que você foi embora. E isso causou estragos inimagináveis. Primeiro eu me culpei. Fingia pra mim mesma e pra todo mundo que tava tudo bem. Fui o mais lógica e racional possível. Eu amadureci porque precisavam que eu amadurecesse. Você já é tão grandinha. Tem que cuidar de quem precisa. Tinha 12 anos. Vivia assim automático até que tivesse algo que me tirasse dele. A culpa. Culpa de não ser boa o suficiente pra você. Culpa de não saber o que eu deveria sentir com relação a você. E culpa de estar aqui, vivendo. Quando claramente você viveria muito melhor do que eu e seria muito mais necessário. Eu me culpei muito naquele dia em que você tentou se despedir de mim e eu não prestei muita atenção. Racionalmente, eu sei que não tinha o que eu podia fazer, que eu era muito nova. Racionalmente, pelo menos, eu fui começando a entender que a culpa não era de nenhuma de nós duas. Nem sua. Que lutou tanto e por tanto tempo por mim. Nem minha. Que era nova demais para entender o peso que estava carregando. Boa noite, diga ao menos boa noite, abra ao menos a janela, pois eu canto é pra você.
amadurecer. Crescer, me deparar com a realidade do dia a dia e não conseguir reagir. Crescer e ter que lidar com as coisas naturais da vida. São qualquer coisa menos naturais para mim. As pessoas que eu conhecia iam mudar, o ambiente ia mudar, eu ia mudar. Quer dizer, eu mudei. As pessoas mudaram e o ambiente também mudou. Eu também sempre tive muito medo de viver. Não saber o que iria ou não me afetar e não poder fazer absolutamente nada para mudar isso. O amanhã era como uma brisa suave. Eu a sinto. Ela me afeta, mas eu não consigo ver. Mesmo assim, entre todos os momentos monótonos, estressantes e assustadores, existiam também aqueles momentos em que a minha mente me mostrava com perfeição como fazer uma bananeira usando apenas o polegar direito. Algo que eu jamais conseguiria fazer. Eu já tentei. Entender o final de um bom livro, fofocar numa rodinha de amigos sobre alguém que toca gaita por escolha própria e rir enquanto uma única pessoa tenta defender. Sentir um frio na barriga toda vez que o carro pula um quebra-mola. Fazer uma briga de travesseiros com a sua irmã mais nova, pra ver se ela para de falar por um minuto que seja. São boas memórias que moldam pelo menos um pouquinho do que eu sou hoje, mas que parecem tão diminutas perto de lembranças negativas. Eu poderia dizer aquilo que a Ju me ensinou sobre o motivo biológico pelo qual nós, seres humanos, sempre relembramos memórias negativas, mas é que eu não tô afim. Então, ao invés disso, eu decidi fazer uma lista de coisas que me deixam extremamente feliz. Mapas antigos, mapas atualizados. Quebra-cabeça de mapas antigos, quebra-cabeça de mapas atualizados, tudo que não envolva mapas mentais. Chás gelados para dias quentes, chás quentes para dias gelados, ganhar um jogo. Informações importantíssimas. Caso um dia você decida jogar comigo, é necessário saber das seguintes informações. Eu sou extremamente competitiva. Sabe aquele negócio de, a gente não precisa brigar, vamos todos ser amigos e jogar e se divertir? Não rola pra mim. Eu jogo pra ganhar mesmo e isso me deixa muito feliz. Cadernos sem pauta, livros com alma e uma boa história pra contar. Eu não tô dizendo que essa seja fácil e que não seja um horror. Mas o que eu quero dizer é que crescer me deu a possibilidade de passar por situações boas e ruins. Conhecer pessoas que eu quero pro resto da minha vida e me entender como alguém que tem as suas necessidades e qualidades.
não é aquele feliz pra sempre que a gente espera quando criança, né? E tá tudo bem. Porque felizes pra sempre, finais felizes, eles não existem. Não existem, são pesados e cruéis demais para quem vive a realidade. O que existem são bons momentos, que na maioria das vezes acontecem com coisas simples do dia a dia. E isso não faz de mim alguém menos feliz. Muito pelo contrário, na verdade só mostra que eu não preciso de algo enorme e espalhafatoso para ser feliz. Você era um lugar instável, onde eu tentei construir um lar. E tive que reconstruir pedra por pedra sozinha depois. Toda vez que você volta, você consegue me destruir em 1 milhão de pedacinhos. Mas mesmo vendo isso, você não tem a decência de limpar os caquinhos. A culpa é do vaso que se quebrou e não sua. E o derrubou tantas e tantas vezes sem nem se importar. Até porque em algum momento ele voltava a ser o que era antes. Só com algumas pequenas rachaduras que você nunca nem se deu ao trabalho de perguntar de onde saiu. Eu guardei aquele vaso na esperança de que ele voltasse a ser o belo vaso da infância. Mas não dá. O tempo passou e eu sinto que segurar ele só está fazendo eu me cortar à toa. Ao mesmo tempo, eu percebo que eu não quero você perto do meu novo vaso. Conseguem ver? Ele não é tão bonito quanto o outro, mas vai. Ele tem o seu charme. Eu não me sinto disposta a deixar ele exposto pra você mais uma vez. E eu sei que talvez o que eu vou falar agora pode soar muito grosseiro. Mas, cara, é o meu vaso. E eu tô feliz com ele. Então, sinceramente, vai pra puta que pariu com Deus ou com o diabo.
diabo que te carregue, eu não me importo. Desculpe, palavreado. Você provavelmente não aprovaria, talvez inclusive seja por isso que ele tá aqui, sabe? É que eu cansei. Eu não preciso das suas falsas palavras doces, eu não preciso da sua bondade. Eu não preciso de nada disso. Pessoas dizem que o tempo vai passar, levando com ele todas as mágoas, lavando todas as feridas e lavando o âmago debilitado do meu ser. Amanhã é outro dia, você vai se sentir melhor e...
Alguém muito burro, na minha opinião, disse que dar tempo ao tempo vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, mais leves. Mas pode ser que, pra mim, isso só simplesmente não aconteça. Pode ser que o tempo seja apenas um lembrete diário de que entra dia e sai dia e eu me sinto igualmente ferida, perdida e só. Não que de fato eu esteja sozinha, mas sabe como é? Parece que eu tô carregando um céu nas costas. E as pessoas esperam que eu carregue ele e eu espero que eu carregue ele porque é fácil e é simples. E se eu não consigo fazer o simples, eu me reduzo a uma ameba microscópica e sem valor. Eu sei que não é justo comigo, mas é que, ao mesmo tempo, tem uma vozinha dentro de mim que deixa bem claro o quanto ela me abomina. Pra ela, eu nunca me esforço o suficiente. Mesmo ela vendo todas as minhas crises, por eu ter tentado e feito o meu melhor e mesmo assim não ter sido bastante. Olhando nos meus olhos, ela diz que se eu fizesse as coisas corretamente, eu não ia precisar me preocupar, porque não ia chegar no momento em que todo mundo iria embora, porque eu não tenho nada a acrescentar. Lá no fundo, eu sei que tudo que ela faz e que tudo que ela fez é porque ela me conhece há tanto tempo que não quer que eu sofra de novo. Mesmo que pra isso ela me transforme em um nabo. Porque sofrer nas mãos dela é um pouquinho melhor do que sofrer nas mãos dos outros. Respeitável público, senhoras, senhores, crianças, idosos, senhores, senhorias e papagaios que falam e podem estar escondidos atrás da plateia, sejam todos muito bem-vindos ao tour pela minha cabeça. À sua direita, é possível ver ao longe uma montanha de informações que jamais serão utilizadas novamente, como a cadeira do cinema H15, especificamente atrás de mim. É possível ver ao longe uma montanha de pensamentos negativos que volta e meia surgem e voltam a me assombrar. Vamos deixar eles de lado por um tempo, tudo bem? O que eu quero mostrar pra vocês é o lado esquerdo do meu cérebro. Uma parte de mim que claramente precisa ser melhor trabalhada. A parte abstrata. Ela é frenética, como uma máquina em plena revolução industrial. Bibi! Ela está sempre pensando em coisas novas. Novos textos, novos trabalhos, novas conversas, novas pesquisas, novas conversas e novas perguntas. A minha pergunta mais recente foi posta na minha cabeça pela minha irmã mais nova. E eu acho que eu acredito ser muito importante compartilhar com indivíduos que possam vir a estar interessados. Pra vocês, dói. Dói quando o cocô sai mole? Não, é porque assim, eu faço muito cocô mole. Cerca de 63,7% das vezes que eu faço cocô sai mole, mas não dói. Isso me leva a outra conversa de madrugada,
onde eu criei uma lei biológica que tem como objeto de estudo o meu corpo. Toda e qualquer vez que este indivíduo consumir cafeína com laticínio, a reação instantânea será defecar automaticamente. Abre parênteses, o cocô sai mais mole que o comum, fecha parênteses. E isso é extremamente importante. Mas deixando isso de lado por um tempo, eu também penso em coisas como: qual foi a primeira língua do mundo? Até onde o céu é céu e como é que funciona esse negócio de início e fim de céu? Inclusive, falando em céu, se vocês me permitirem, logicamente, falar, eu preciso dizer: temos um lindo dia lá fora, um dia D. Um dia de grandes oportunidades, onde temos que agarrá-los na hora H. Isso não é engraçado? Dia D, hora H, D, D, H, 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 D, H, H, D. HDs guardam informações de DH e de hora. Dia H. Dias horríveis, dias horripilantes, dias assustadores. Assustadores não tem H, então sorria. Sem medo de ser filmado. Se não me permitirem dizer, então eu não vou falar sobre como DH me lembra muito PH. Provavelmente só por conta da H mesmo, não tem nada a ver. Ai, eu adoro a letra P. P, 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 B. Eu adoro a letra B. P, B, P, B, 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 P, 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 B, U, B. Vocês sabiam? Isso é sério agora, gente. Vocês sabiam que o plural de Uber não é Uberes? Eu descobri isso também há pouco tempo. É que Uberes significa teta de vaca. Então, a gente pode dizer que quem toma leite, na verdade, está tomando suco de Uberes. E que a pessoa que tira o leite da vaca, na verdade, é um uberizador. Ai, ainda assim, isso não parece muito apetitoso, sabe? Se virassem pra mim, Clara, e falassem: você quer um suco de Uberes? Primeiramente, eu ia pensar que era uma fruta meio leitosa, sabe? Aquelas frutas que não são comestíveis, mas a gente insiste em tentar comer quando criança. Eu ia pensar isso. Mas agora que eu sei o que é Uberes, eu sei que é teta de vaca, eu ia pensar que pegaram a vaca, cortaram a teta dela, pegaram essa teta, colocaram no liquidificador, bateram, 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 até virar um grandíssimo bolo de carne, ou carne de bolo. A ordem das palavras faz diferença, isso não é curioso? Bolo de carne ou carne de bolo, eu não como carne, então... quem aceita um pedaço de bolo? Talvez eu tenha comido o bolo antes de vocês chegarem. Então, quem aceita um pedaço de bolo do meu estômago? É simples, eu boto tudo pra fora, a gente separa igualzinho pro número de pessoas e tcharam! Quem quer? 1, 4, 7, 12, 5. Tá. Talvez eu não tenha bolo de carne ou bolo de estômago, na verdade, suficiente para tanta gente. Até porque bolo leva leite e leite me dá caganeira. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não derrubar. Tô estudando pra saber melhorar, eu tô aqui comendo para aumentar, eu tô te explicando pra te confiar.
Você quer levar um pedacinho de mim? Leva mais um pouco, você tá tão magrinho. Tudo bem. Eu permito que você leve o quanto você quiser de mim. Até porque você não seria o primeiro e muito menos o último. Admito que eu sigo uma linha tênue entre amar demais e não ter paciência para as minhas pessoas. Eu me apego, grudo que nem carrapato, me chamavam disso quando eu era mais nova, e eu sinto tudo intensamente. E é por sentir tanto, por tão pouca gente, que eu desabo. Porque eu sei que eles não sentem o mesmo por mim. Eu sou tipo uma romântica incurável, que observa o romance de longe, mas nunca o vive. Ou melhor, eu sou completamente apaixonada pela expectativa de ser amada. Quando mais nova, eu ouvi a palavra carente, que na minha cabeça era um sinônimo para pessoa manhosa. O que eu descobri em algum momento não ser verdade. Carente vem da palavra carência, que significa falta de algo ou alguém. O que me representa muito bem, sabe? Porque sempre falta algo em mim. Eu não sou interessante o suficiente, nem boa o suficiente. Não me entenda mal, eu não sou ruim. Eu só não sou boa o suficiente para ser significante. Eu entendo vocês não me escolherem, sabe? Se eu pudesse escolher, eu também não me escolheria. Mas isso não muda o fato de que dói. E dói muito não ser nenhuma escolha para vocês. Eu não tô pedindo para ser o primeiro lugar. Vocês podem me colocar na 19ª colocação e eu juro que eu fico muito feliz. Eu sempre soube que quem deveria me amar incondicionalmente ou não me amava ou sei lá, simplesmente não estava lá. O que significa que eu teria que aprender a cativar e cultivar as relações, como diria a raposa. Mas acontece que eu não sou cativante. E as pessoas, elas não são responsáveis por aquelas que já foram cativadas, sabe? Eu não tô dizendo que eu não sou amada, porque eu sou. O que eu tô dizendo é que eu não me sinto amada. Eu me sinto sozinha, lutando contra um mundo que um dia vai virar e falar: eu venci. E aí eu vou cair num poço e não vou conseguir sair dele. E ninguém vai querer ajudar a tirar a garota do poço. A garota do poço fica no poço e não volta nunca mais. Eu também descobri recentemente que eu sou uma excelente mentirosa. Afinal, eu sou atriz. Mas eu caí de verdade no poço. E achei de verdade que não ia conseguir sair dele. O futuro é assim, sombrio, escuro e sem possibilidade de melhora. Eu sempre sonhei que o futuro seria como um piquenique no campo. E um primeiro pedaço de bolo dado exclusivamente para você.
acompanhado com um chá quente que ao mesmo tempo que queima, aquece. Uma sensação boa, que parece efêmera e dá medo, mas tá tudo bem, porque eu juro que é só a sensação e que vai ficar tudo tranquilo. Ok. Em algum momento eu me dei conta que não seria exatamente um bolo de chocolate, tava mais para um boleto chocante. Mas ainda assim, teriam coisas boas. Até que tudo aconteceu. E não parece mais tão divertido esperar horas pra falar 5 minutinhos com alguém que não tá nem aí pro que eu tô dizendo. Não parece mais tão interessante gritar e torcer pra ver quem me escute, mesmo sabendo que eles jamais irão olhar pra trás, porque vivemos em mundos completamente diferentes e mesmo que eles tentem, eles não conseguem entender. Não parece valer a pena acordar e levantar da cama para viver um dia de amanhã que eu já sei que não vai ser bom. Quando eu saí do poço, eu ainda me sentia dentro dele. Que me fez me sentir muito culpada inúmeras vezes, porque, poxa, eu estava fora. Mas eu saí do poço. E isso muda absolutamente tudo. Eu preciso agradecer. Pessoa que me tirou do buraco. Muito obrigada por cuidar de mim no momento que eu mais precisei e continuar fazendo isso todos os dias. Eu sei que eu não sou a pessoa mais fácil de conviver e eu agradeço muito, porque eu sei que mesmo quando você não entende, você sabe que tem um motivo para aquilo me afetar do jeito que afeta. Pra garota de amarelo, você tem noção de como você entrou na minha cabeça? Às vezes eu sinto que a gente se conhece desde sempre e que você sabe exatamente o que eu tô sentindo e quando eu não tô num dia bom. Eu sei que a gente já teve essa conversa e eu gostaria de deixar bem claro de novo que assim como você me prometeu, eu jamais irei embora. Pro grande girassol que não consegue entender o seu valor. Você também é um dos meus pilares. Você é uma das pessoas mais incríveis e felizes que eu conheço. E se você não consegue entender isso, eu preciso dizer que a pessoa sorridente que tem cheiro de flores de casa de vó merece e deve viver tudo que o mundo lhe proporcionar. Pro girassol amarelo, essa é a minha contribuição. Pra geladeira amarela, você sabia o quanto de medo que eu tinha de você no começo? Eu tinha muito. Mas hoje em dia eu não consigo imaginar um mundo em que você não esteja nele. Desde momentos mais bestas, da gente dando saltinhos e rindo de Flavinho, até os momentos que
chegamos nele. A pessoa que mais me apoiou e me ajudou quando eu precisei. Eu nem sei como começar a falar sobre isso. Você me ensinou o que é a liberdade de ser você mesmo, de falar o que tem que ser dito e assumir as consequências disso. O teatro me salvou de formas inimagináveis. E vocês são os pilares que mantiveram ele unido. A última pessoa, no entanto, eu não gostaria de agradecer, mas sim me desculpar. Querida Corujinha, eu sinto muito que você teve que entender tão nova o porquê das pessoas irem embora. Eu sinto muito que as pessoas não quiseram ouvir o que você tinha a dizer. Eu sinto muito que você se sentiu tão assustada e tão coagida por tanto tempo. Eu sinto muito que você sentiu que não podia falar. Eu sinto muito que você teve que aprender a pedir desculpas, mesmo não achando que tinha feito nada de errado. Eu sinto muito que a sua vozinha não pôde soar nos corredores. E eu juro que se eu pudesse, eu pararia e te abraçaria e diria que vai ficar tudo bem. Mesmo sabendo que é fisicamente impossível, já que você sou eu. Eu sinto muito que você teve que ser tão forte por tanto tempo. Eu tenho muito orgulho de você por isso, mas você não precisava ter sido forte. Não era seu papel. Sabe? Eu tô bem. Eu não tô 100% e eu acho que eu nunca vou ficar 100% de novo, sabe? Mas eu tô bem.